Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Geografia, Regionalização no Brasil, lápis na mão, aula de número 18. Então, vamos lá para a página 27 da nossa apostila. Bom, pessoal, com base no mapa da página 24, que a gente viu na aula anterior, responda: quais as regiões brasileiras definidas pelo IBGE? A divisão regional adotada pelo IBGE respeita os limites das unidades federativas brasileiras. Então, quais são aí? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Letra B. Em qual região você vive? Bom, pessoal, nós vivemos na região Sudeste do Brasil, né? Letra C. Quais unidades da federação formam a região em que você vive? Nós pertencemos à região de Franca, viu, pessoal? E não de Ribeirão, tá? Letra D. As unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Se a resposta for negativa, a qual região elas pertencem? Número 2. Leia o texto a seguir. Hoje nos parece tão óbvio que o Brasil seja dividido em 5 regiões que nem paramos para perguntar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não questionamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. A razão é simples: os estados que formam uma região não são escolhidas ao acaso. Eles têm características semelhantes. As primeiras divisões regionais propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza, como clima, vegetação e relevo. Mas logo se começou a levar em conta também as características humanas, como atividades econômicas e o modo de vida da população, para definir quais estados fariam parte de cada região. Então, se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais útil estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é melhor. Para pesquisa, coleta e organização de dados também. Assim, é possível comparar informações de uma região com as de outra e notar as diferenças entre elas. Dessa forma, por exemplo, os governadores podem saber em qual região há mais crianças fora da escola e investir nela para resolver o problema. Então, pessoal, é observado todos esses requisitos. Por isso que é muito importante, quando o pessoal do IBGE passa fazendo esse tipo de pesquisa na nossa residência, é muito importante a gente dar as informações corretas, porque é o governo que está fazendo esse tipo de pesquisa para ver qual ação eles vão ter que tomar dentro da área da saúde, da educação, da habitação, para tentar se projetar, porque a gente trabalha com uma margem de tempo e para se organizar economicamente, para saber quais são os próximos passos, como um estado é muito grande e o Brasil maior ainda, para saber como é que vai ter que agir, quais são os próximos passos que vão ter que ser dados, aonde é que vai ser necessário injetar mais dinheiro, na saúde, é na educação, é na habitação. Então, essa pesquisa é de suma importância para nova reformulação, né, do nosso estado e até mesmo do nosso país, certo? Então, agora, pessoal, a gente vai estar indo para página 28, né, da nossa apostila, dando continuidade aí ao nosso estudo. Então, vamos lá. De acordo, 28 agora, né? Então, de acordo com o texto, é correto afirmar que para regionalizar o Brasil em macro-regiões,
Foram considerados apenas os aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza? Primeiramente, o que significa a palavra regionalizar? Significa dividir o território em áreas, ou seja, em regiões com características iguais, ou seja, semelhantes, para possibilitar o estudo e a comparação entre uma região e outra. Ou os estados que formam uma grande região têm características semelhantes com aspectos físicos e humanos. Qual dessas alternativas é correta? A primeira ou a segunda? Aí, pessoal, na perguntinha B, está pedindo para reunir com 2 colegas com base no texto da página 27 e elaborar respostas para as perguntas ao lado. Então, isso aqui, infelizmente, vocês vão ter que fazer sozinhos. São essas 2 perguntas aí. Por que o Brasil foi organizado em 5 grandes regiões? E por que um estado pertence a uma região e não a outra? Depois vem aí geografia na prática. O mapa que você estudou na página 24 representa a atual divisão do Brasil, elaborada pelo IBGE na década de 1970 e adaptada em 1990 de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. Então, todas essas leis, pessoal, estão dentro da Constituição. A Constituição é um conjunto de leis fundamental que organiza e rege o funcionamento de um país. Os mapas do material de apoio representam outras regionalizações feitas pelo IBGE nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Compare-os com base neles e resolva as atividades a seguir. Então, agora, pessoal, a gente vai estar indo aí para a página 29 e responder essas questões, né, que estão propostas aí na página 29. O que as cores dos mapas representam? Então, aí no caso, pessoal, nesses mapas aí tá representando o quê? O agrupamento das unidades federativas por regiões. Então, foi separado por cores para definir, cada região vai ter a sua cor correspondente. Número 2. Comparando os mapas, é possível concluir que o território brasileiro passou por mudanças ao longo do tempo. Por isso, houve a necessidade de elaborar novas formas de regionalizar o país. Ou não houve mudanças na divisão do território brasileiro entre as décadas de 1940 e 1960. As 5 regiões permaneceram com as mesmas unidades federativas. Qual a alternativa que é correta? A primeira ou a segunda? Número 3. Escreva o nome da região brasileira onde se localizava o Distrito Federal. Letra A. Na década de 1940, o que mudou aí? A região Sul. Na década de 50, a região Leste. Na década de 60, a região Centro-Oeste. Agora, pessoal, com base nas regionalizações elaboradas pelo IBGE em 1940 e 1970, marque V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Entre as décadas de 1940 e 1960, Minas Gerais deixou de fazer parte da região Centro para integrar a região Leste. Isso é verdadeiro ou é falso? Desde a década de 1950 até os dias atuais, as unidades federativas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem parte da região Sul. Verdadeiro ou falso? Todas as regionalizações elaboradas pelo IBGE apresentam 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Verdadeiro ou falso? Última alternativa. Ao longo das décadas, foram criadas novas unidades federativas.
alterando a forma de regionalizar o território brasileiro. Essa alternativa aí é verdadeira ou é falsa? Então, pessoal, agora a gente vai estar indo lá para a página 30 da nossa apostila e nós vamos pegar uma tesoura e vamos recortar esses mapas que estão aí do lado e vamos colar elas ao lado das pistas que já estão aí enumeradas, certo? Recorte os mapas e cole-os nos espaços que representam informações relacionadas às regiões destacadas. Então, vamos lá. Primeira pista aí. Tem 7 unidades federativas: Acre, Amapá, Pará, Roraima e Tocantins. A área é de 3.853.676,9 km². Número de municípios, 450. População urbana, 11.664.509 habitantes. População rural, 41.999,45 habitantes. População total, 15.864.454 habitantes. Segunda pista, 4 unidades federativas. É composta pelo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Área, 16.064.600, área de 160.640.000, 3,5 km². Números de municípios, 467 municípios. População urbana, 12.482.963 habitantes. População rural, 15.751,31 habitantes. População total, 14.058,94 habitantes. Terceira pista. De que região que a gente vai estar falando agora? Possui 9 unidades federativas: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, aliás. Área é 1.554.291,6 km². Número de municípios, 1.794. População urbana, 38.821.246 habitantes. População rural, 14.260.704 habitantes. Total da população, 53.081.950 habitantes. 4 unidades federativas, essa é a quinto estado, né? 4 unidades federativas: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Área, 924.620,6 km². Número de municípios, 1.668. População urbana, 74.696,178 habitantes. População rural, 5.668.232 habitantes. População total, 80.364.410 habitantes. E a última possui 3 unidades federativas: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Área, 576.774,3 km². Número de municípios, 1.191. População urbana, 23.260.896 habitantes. População rural, 41.259.095 habitantes.
População total, 273.868.91 habitantes. Então, pessoal, isso aqui já está alterado, não é essa quantidade de população, porque sofreu modificação. Então, seguindo essas pistas aqui, vocês vão estar recortando e colando as regiões nos devidos lugares, certo? Agora, pessoal, a gente vai estar indo lá para a página 31 da nossa apostila, no exercício de número 2. Com base nos dados geográficos da atividade anterior, assinale a alternativa correta. Letra A região mais extensa do Brasil. Região Norte, pessoal. Região brasileira com menor número de unidades federativas. Região Sul. Letra C. Região brasileira com maior número de municípios. Região Nordeste. Letra D. Região brasileira em que a maior parte da população vive na área urbana. Região Sudeste. Agora, pessoal, de acordo com essas informações, vocês vão completar esses dados aqui, através de colunas, as regiões, né, do nosso país, certo? Então, vocês vão colorir aí a região norte de verde, a região sudeste de pink, a nordeste de vermelho, a sul de roxo e a centro-oeste de amarelo, tá? De acordo com a quantidade de habitantes que cada uma delas possui, certo? Vocês vão elaborar aí um gráfico. Página 32 agora da nossa apostila. Bom, pessoal, aí na página 32 é de sequência do que a gente estava vendo aqui. Que região brasileira apresenta o maior número de habitantes? Região Sudeste. Letra B. Que região apresenta a menor população? Região Norte. Escreva por extenso quantos habitantes há na região onde você vive. Então, vocês vão até o mapa, vão verificar a região que a gente mora e vão registrar aqui, escrever por extenso quantos habitantes há na região onde a gente vive. O que estudei? Preencha a ficha de acordo com os conhecimentos obtidos, ideias e dúvidas sobre os estudos deste capítulo. O que eu já sabia sobre a regionalização do Brasil? Vocês vão escrever aí do lado no quadrinho laranja. O que eu aprendi sobre esse tema? Sobre o que eu gostaria de saber mais? Onde posso encontrar mais informações sobre esse assunto? Então, vocês vão estar escrevendo aí, completando as questões e vão estar enviando. E se tiver alguma dúvida, chama a tia Rê aí no privado, que a tia vai estar ajudando vocês, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima aula, certo?